Boa noite, começamos. Baruch Hashem, a gente volta depois de depois de um feriado, depois de alguns feriados, Baruch Hashem, a gente tem a oportunidade de voltar. E sabe que tem algumas coisas na vida que tem um impacto maior do que outras. Tem algumas coisas, alguns cenários, algumas coisas que a gente passa que faz um impacto muito grande na gente. Eu lembro que quando eu estava na Yeshiva em Baltimore, logo que eu cheguei, tinha um mexicano, hoje ele é um Rav importante no México, o nome dele era Moshe Peretz, hoje é Rav Moshe Peretz. Eu lembro que ele fez a gentileza e o resto de estudar comigo. Eu não sabia nem direito hebraico, não sabia nada, pouquinha coisa sabia. E ele fez a grande gentileza de estudar comigo. E a gente estudou Chumash, eu lembro. E de repente, estudou Chumash e Alachot Lashon Hara. E eu lembro que teve um passuco que ele me leu, e aquele passuco eu nunca mais esqueci. No Sefer Shemot, capítulo 2, passuco 14. Perek Bet, passuco Yudalet, nunca mais esqueci isso. O que conta o passuco? Está escrito, quando Moshe Rabbeinu, ele chega e vê o povo no momento, quando o povo está no Egito sendo escravizado, Moshe Rabbeinu fala, puxa, agora eu sei a resposta para uma pergunta que eu sempre tive. Sério? Qual a pergunta? Moshe Rabbeinu falou, Achen Nodá Adavar. Agora sim eu entendi. Mas Moshe Rabbeinu, o que você entendeu? Rashi fala o seguinte, olha, agora eu entendi porque esse povo Yehudi teve a necessidade de ser escravizado durante tanto tempo no Egito. Mas não entendi. O que você entendeu, Moshe Rabbeinu? 210 anos, não era dia e noite, era dia, noite e madrugada sendo escravizado fisicamente e emocionalmente, que não sei qual que é pior do igual. Moshe Rabbeinu fala, agora eu entendi. Aval roe ani diz Rashi sobre esse passuco, que Moshe Rabbeinu entendeu. Sheem reuim lekach. Esse povo merece passar pelo que passou. Obviamente que todo mundo merece passar pelo que passou, porque no mundo é tudo calculado, como dizia o moço da Praça é Nossa, nos mínimos detalhes. Mas, o Moshe Rabbeinu falou, eu vi que tem que ser assim. Qual é a razão que a gente foi escravizado? Diz Rashi lá nesse passuco, que Moshe Rabbeinu entendeu, Sefer Shemot, capítulo 2, passuco 14, porque falamos Lashon Hara. O fato que a gente falou Lashon Hara, falou mal um do outro, foi essa razão, assim diz Rashi categoricamente, procurem no Chumash, que a gente foi parar no Egito e foi escravizado durante 210 anos, porque ele conta lá sobre uma pessoa, tem um episódio na Torá, que a gente não vai entrar agora, mas Moshe Rabbeinu falou, por isso que a gente foi escravizado. Mas qual o castigo é proveniente de qual ação? A ação do fato que nós falamos Lashon Hara. Sempre eu tive uma pergunta. Moshe Rabbeinu respondeu a pergunta, mas deixou uma lacuna muito grande para a gente. Qual a lacuna que ele deixou, pessoal? Espera aí. A gente foi castigado porque a gente falou Lashon Hara no Egito. Tá bom, a gente merece, disse Moshe Rabbeinu, agora eu entendi. Mas os outros povos não falam Lashon Hara? Espera aí, Moshe Rabbeinu veio justificar o porquê do povo Yehudi ter sido castigado no Egito. E, infelizmente, em outras épocas que a gente passou por apertos durante 5.000 e poucos anos de história. Eu sempre tive essa pergunta. Não respondeu direito a pergunta, aparentemente, porque outros povos não falam Lashon Hara, só a gente fala mal. Nunca entendi esse Rashi direito. Outros povos não têm essa... mas por quê? Moshe Rabbeinu falou, agora eu entendi por que vocês passaram por isso. Mas Mani está na gente dos outros. Porque a gente fala Lashon Hara, essa é a resposta. Mas outros também falam Lashon Hara. Mas por quê? Por quê? A pergunta é por quê? O Rashi ainda está faltando se a gente só ler ele do jeito que ele aparece. Agora, pessoal, prestem atenção uma coisa curiosíssima. É o seguinte, a gente vai ver, Bezrat Hashem, a resposta disso aqui hoje à noite, se Deus quiser, que ela veio aqui no mérito de vocês, eu tive o zehut de achar isso. Mas para abrir o shiur e andar no caminho que a gente quer, a gente vai começar com uma Gemara no Tratado de Evamot, na página 61a. A Gemara fala o seguinte, o passuco, a Gemara traz um passuco no profeta Yecheskel e explica ele. Eu vou ler para vocês o passuco
é o seguinte: Vaeten tsoni, tson mariti, vocês, meu povo, são um rebanho. É um elogio isso, tá bom? Hashem está falando em nome do Navi, Yehezkel, vocês são meu rebanho. Adam atem, vocês, Yehudim, são chamados de quê? Adam. Daqui vem o Talmud e diz uma frase: Atem keruim Adam, vocês, Yehudim, são chamados de Adam. Adam quer dizer o quê? Uma pessoa. Ve'ein, Umot Ovdei Kochavim, e os outros povos, keruim Adam, não são chamados de Adam, de um ser humano. Essa Gemara, meus queridos, durante a censura, sabem que o Talmud foi censurado, e hoje em dia a gente tem o Talmud, vou usar um português feio, descensurado, não censurado. Mas, essa Gemara foi causa para muitas intrigas dentro do povo Yehudi, contra os outros povos. Muitos oficiais elevados de outras nações falam: como é assim? A gente viu que na versão do Talmud verdadeira está escrito Atem Kuruim Adam, diz o Talmud, vocês são chamados de Adam e qualquer outra nação não é chamado de Adam. Quer dizer, nós não somos gentes, de acordo com o cérebro de Akadosh Baruch Hu, que o Talmud é nada mais, nada menos, Kaviachol, do que o cérebro de Akadosh Baruch Hu. Perguntaram isso uma vez para o fundador do Daf Yomi, Rav Moshe Shapiro Milubrim, Rav Meir Shapiro Milubrim, melhor dizendo. Perguntaram para ele: poxa vida, como você explica isso? Você que instituiu esse conceito de uma página do Talmud por dia no mundo, que todo mundo estudasse a mesma página, e quando chega nessa página, o que você responde para a gente? Agora, o Talmud é público agora, qualquer um pode ler ele, mesmo não Yehudi. Diz Rav Meir Shapiro Milubrim algo espetacular, prestem atenção. O hebraico não é chamado em hebraico, a gente chama na escola Ivrit, mas na Torá não é chamado de Ivrit. Como chama o hebraico? Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh é algo especial, é algo la crème de la crème. O que tem o Lashon HaKodesh? Como se fala pessoa em hebraico? Adam. Nós somos chamados Adam e vocês, não Yehudim, não são chamados de Adam. Mas existe, disse o Rav de Lublin, outra forma de chamar uma pessoa em hebraico. Como se fala para alguém? Pessoa? Ish. Qual a diferença entre a palavra Ish, que quer dizer pessoa, e a palavra Adam, que também quer dizer pessoa? O Talmud usou a palavra Adam, não Ish. Fantástico. Diz Rav de Lublin o seguinte: a palavra Adam não tem plural. Não existe Adamim. Em árabe vira Adami. Adami quer dizer uma pessoa gente boa, mas não é o plural do hebraico. A palavra Adam, um Adam, dois Adam, 1 milhão de Adam. A palavra Ish vira Anashim, no plural. Quer dizer, disse o Rav de Lublin o seguinte: o Talmud veio falar para a gente o seguinte: vocês são chamados de Adam, povo judeu, e os não Yehudim não são chamados de Adam. Poxa vida, não podia nem filmar e nem gravar isso aqui. Se um não Yehudi escutar, não tem problema. O Talmud não veio discriminar além ninguém. O Talmud veio contar para a gente que, igual que a palavra Adam ela é indivisível, ela não tem plural, e por isso que o Talmud usou especificamente essa palavra. Por isso, nós somos chamados de Adam. Adam quer dizer que o povo Yehudi, ele é indivisível. É um povo só. É uma mão, um pé, mas é um povo só. Não são muitas entidades que formam um povo, é um corpo só todo mundo. Por isso que nós somos chamados de Adam, porque a palavra Adam não tem, queridos, plural. É simples e é fácil de provar isso. Quando a gente escuta que tem um Yehudi, que infelizmente estava em Israel, saindo da sinagoga, ou uma mulher que estava voltando ou indo para o supermercado, ou uma criança que estava indo brincar no Gan, no parquinho em Israel, e de repente veio alguém por trás ou pela frente e esfaqueou essa criança. Infelizmente. A gente vê pessoas que se mobilizam no mundo inteiro, na França, no Brasil, na Austrália, e a gente vê pessoas fazendo Teilim. E a gente, pelo menos, tem que se comover. Quando a gente fala Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim,
Tem que doer quando a gente escuta que alguém de fato, infelizmente, foi esfaqueado ou qualquer outra tragédia que não aconteça com o nosso povo. Mas espera aí, eu não tenho nem se está fazendo Tehillim por quem? Não, tem uma pessoa doente, qual o nome dele? Shimon ben Reuven. E ela, Sará bat Rivka, o que for. Sério? Uau, você conhece ela? Nunca vi. Nem a foto? Não. Como assim? Você está fazendo Tehillim, você está fazendo alguma mitzvah melhor, mais bem feita, está indo na sinagoga meia hora antes de Minchá para fazer Tehillim no domingo, por quê? Não, porque tem pessoas que estão sofrendo e eu digo que estão em apuros. Eu não estou entendendo, você nem sabe quem é. Da onde veio isso? Diz o Talmud, Atem Kruim Adam. O único povo que tem isso somos nós. Porque independente de onde nós estamos, mesmo que não é na mesma terra, Atem Kruim Adam. Esse sentimento de eu sou um, é porque a palavra Adam não tem plural. Em contrapartida, um japonês que seja, ele é um japonês quando? Quando está no Japão, quando ele saiu do Japão, ele já não tem mais muita ligação. Ele já não tem mais muito vínculo com a país, com o Japão, o que for. Atem Kruim Adam. Olha que curioso. A história se passa no ano de 1967. O nome é verdadeiro. Yaron Gelb tinha 22 anos de idade. E ele estava no exército de Israel. Na Guerra dos 6 Dias, ele já era soldado faz alguns meses e anos. Ele sempre lembra de ir para a guerra, voltar para a guerra tranquilo, para as batalhas que precisavam, mas essa era uma guerra um pouco mais pesada, a Guerra dos 6 Dias. A última coisa que ele lembra foi uma explosão que teve. E de repente ele lembra que ele ficou inconsciente. E Yaron Gelb acorda no hospital, e ele acorda um pouco ainda inconsciente por causa dos inúmeros remédios que estava tendo para deixar ele um pouco mais calmo até ele se curar. E um senhor de idade chega do lado dele e fala, Yaron, você está muito melhor do que você pode se imaginar. E Yaron adormecia logo depois de novo. Até que depois de algumas vezes, Yaron ficou um pouquinho mais saudável e conseguia ficar acordado por mais instantes. E ele viu aquele senhor e criou coragem e falou, olha, me desculpa, mas quem é você? Eu fiquei bastante tempo inconsciente, eu já te vi alguma vez na minha vida? Desculpa, eu perdi a memória. Quem é o senhor que veio me visitar algumas vezes? Eu conheço o senhor de algum lugar? Aquele senhor fala para ele, sim, a gente já se viu. E eu não falo, desculpa que não reconheci o senhor, mas aonde a gente já se viu? Aquele senhor fala, como assim onde a gente já se viu? A gente estava junto, mas aonde? Disse ele. O senhor disse para ele, a gente estava junto faz 3.000 anos atrás no Har Sinai, na outorga da Torá. Prazer, meu nome é Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin é famoso por ser o rabino dos prisioneiros, mas eu acho que é feio chamar ele assim, porque Rav Aryeh Levin é um gigante de um Talmid Chacham, e não era somente, com todo respeito, o rabino dos prisioneiros. Era o avô da esposa do Rav Chaim Kanievsky, Shlita. Estamos falando de uma pessoa aqui, um sábio que tinha a Torá nos dedos. Rav Aryeh Levin, por isso falou para ele, claro que eu te conheço, a gente se viu faz 3.000 anos atrás no Har Sinai, porque Atem Kruim Adam, nós somos chamados de Adam. E esse tema, meus queridos, se faz hoje mais importante do que nunca. Por quê? Em Parashat Vayechi, que foi a Parashá que Yaakov, é uma única Parashá que começa sem nenhuma separação entre uma e outra. Todas as Parashot no Sefer Torah têm um espaço. Parashat Vayechi, ela começa de imediato depois da Parashá anterior. Por quê? Porque Yaakov veio contar o que ia acontecer no fim dos dias para os filhos. No fim, por alguma razão, não conseguiu. Mas o preparativo do que ele fez, a Torá conta para a gente. E a Torá diz para a gente o seguinte, que Yaakov, quando juntou as 12 tribos, filhos dele, para contar o que ia acontecer até o fim de todas as gerações do mundo, inclusive o dia que a gente vive hoje. Yaakov fala o seguinte, está escrito em Parashat Vayechi, Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov chega para os filhos dele, que eram as 12 tribos, Vayomer, ele diz para eles o seguinte, atenção no Pasuk, Easfu, se juntem, Veagida lachem, et asher ikare, etchem beacharit yamim. Vou contar para vocês o que vai acontecer
no fim dos dias. Vou contar para vocês o que vai acontecer no século 21 em Israel. Vou contar para vocês o que vai acontecer no século 21 na França. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu na história. Jacob, no fim, por uma razão peculiar, acabou não conseguindo contar para o povo. Mas a Torá conta para a gente como ele juntou o povo, como ele juntou os filhos para contar isso. E o pastor é muito claro e diz para a gente, Rav Schwab, que faz essa anotação, e diz para a gente o seguinte: Jacob falou para os filhos, e a Torá contou isso para a gente, isso fica para a gente para o século 21, e asfu ve'agida lachem, se juntem que eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Diz Rav Schwab, para que eu possa contar para vocês a Geulah, assim, Jacob estava falando, eu preciso que vocês possam se juntar, porque todo o tempo que vocês estão separados eu não posso contar para vocês. O primeiro requisito, Jacob falou, é asfu, se junta, porque sem isso eu não posso contar quando vai chegar Geulah, quando vai chegar Mashiach, o que vai acontecer com o povo. Quanto mais, diz Rav Schwab, nós sentimos Adam, um povo só, mais nós estamos próximos da Geulah. Faço questão de repetir essa frase. Quanto mais Adam nós somos, mais indivisíveis nós somos, e eu digo um com o outro, mais próximos da Geulah nós estamos, mais próximos da redenção a gente está. Tudo que separa a gente está afastando a Geulah. Olhem que interessante, famosa musiquinha, por isso que a gente conhece talvez. Inem atov umanaim, shevet achim gam yachad. Quanto bom e quanto é gostoso quando os irmãos estão juntos. Assim a gente traduz o passuco, mas o Zohar HaKadosh não traduz o passuco assim. Escutem e lembrem para sempre. Inem atov umanaim, quanto é gostoso e quanto é agradável. Quem está falando isso? HaKadosh Baruch Hu. Shevet achim, quando vocês estão juntos. Termina e assim explica o Zohar, Gam Yachad. Mesmo aquele que é um. Quem é um no mundo? HaKadosh Baruch Hu. Diz o Zohar, quando vocês estão bem, Gam Yachad. Não que vocês estão juntos. Gam eu, Yehudosh Elolam, eu que sou um, estou junto com vocês. Assim diz o Zohar HaKadosh o Pasuk. E Nematov Manaim, quanto é bom e quanto é gostoso, Shevet Achim, Gam Yachad, eu, Hashem, estou junto com vocês. E olhem que espetacular. É bom fazer um passo adiante, um neder, uma promessa ou não? Eu quero fazer uma promessa para me incentivar a cumprir uma mitzvah, a mais, para qualquer coisa. Existe um tratado no Talmud chamado Nedarim. Existe uma parashá que fala sobre Nedarim, Matot Maseh. A pergunta é bom fazer um neder, uma promessa ou não? De acordo com o enfoque da Torá Kedoshá. Diz o Talmud, Kol hanoder keilu ikriv bama, keilu bana bama. Toda pessoa que faz uma promessa é como se ela construiu um altar, entre parênteses, na época que tinha Bet HaMikdash, onde se podia trazer korbanot, sacrifícios, dentro, não fora. Uma pessoa que faz uma promessa é como se ela construiu um altar fora do Bet HaMikdash, algo gravíssimo. E se ele cumpre, e aí? Se ele cumpre, depois quando ele cumpre, diz o Talmud, é como se ele trouxe um korban na bama. Fora do Bet HaMikdash, algo que é ruim. Espera aí. Mas o Talmud fala, tá bom, talvez se você precisou chegar nesse forma de se incentivar a fazer alguma coisa, saiba você que se você cumpriu, legal. Mas o Talmud não está feliz ainda com isso, por quê? Porque de fato é como se tivesse trazido um korban fora da onde? Do templo. Pergunta o Maral de Praga, algo de se lambuzar. Por que, Razito? O cara fez uma promessa para se aproximar de Hashem, fazer alguma mitzvah a mais, melhor, e aí ele cumpriu isso. Por que o Talmud vai contra ele? Por que o Talmud não gosta disso? Diz o Maral de Praga algo espetacular. Vamos dar um exemplo de um neder, diz o Maral de Praga. Todo mundo fala o seguinte, olha, eu estou proibindo para mim maçã. Eu quero mostrar que consigo me conter, maçã para mim é proibido. Agora a pessoa não pode mais comer maçã. Se ele comer uma maçã, por exemplo, é como se ele estivesse fazendo uma verá comer carne não kasher. Então diz o Maral de Praga, isso é um neder. Olha que interessante. A pessoa falou, vou fazer uma dieta, né? Não pode fazer toda segunda, é isso? Ele tem que começar a dieta mesmo. Se ele fez uma promessa. Então diz o Maral de Praga o seguinte, para todo mundo é permitido comer uma maçã, tá certo? Você se proibiu de uma coisa a mais. Quer dizer, o neder, a promessa, olhem que espetacular, fez você diferente de todo Bnei Israel. Diz o Maral de Praga, quando você se separou do tzibur,
apesar que tem algo bom, você quis se aproximar de Hashem, se for uma mitzvah, alguma coisa, mas você perdeu o título de Adam. Porque Adam é todo mundo junto, todo mundo numa coisa só. No momento que você decidiu proibir uma coisa para você que todos os outros Yehudim podem fazer, você perdeu esse título especial que nosso povo tem de ser igual a todo mundo. Neste momento, você, quando faz uma promessa, por isso diz o Talmud, é como se você fez algo fora do Beit HaMikdash. É ruim? Num aspecto sim é ruim. Por que é ruim, diz o Maral, algo de se lambuzar? Por quê? Porque você se afastou de todo mundo, você se comportou diferente de todo o resto de Bnei Israel. Fiquei pensando se isso é tão importante, trazer algumas coisas práticas para que a gente possa se comportar, e quem se comporta como Adam se comporta assim, quem não se comporta como Adam se comporta no oposto. Fiquei prestando atenção depois que preparei o shiur, a tefilá inteira, a midá inteira que a gente faz é no plural. Menos, observem, o finzinho da midá, Elokai, vírgula, Neshama, o fim, Elokai, Netzol, Lishonimera, é no singular. Por quê? Porque o fim da midá, curiosidade, Torá também é cultura, foi adicionado depois. A midá de verdade vai até Yud Rason Mirifi, Veigon Libi Lefanech, Hashem Tzuri Vegoli. Depois adicionaram na midá um trecho a mais, que aprenderam do Talmud de Masechet Brachot. Mas a midá de verdade não vai até lá. Todo o resto da midá é feito no plural. Por quê? Porque tefilá não é para mim, tefilá é para nós. Quando eu falo Rofeh Cholei Amo Israel, mesmo que tenha lá além alguém enfermo na minha família, ou que eu conheça, mas tem outros Eudim também. E eu não falo Rofeh Cholei meu amigo, eu falo Rofeh Cholei o quê? Amo Israel. Quando eu vou fechar um negócio, eu faço mais kavaná na brachá de Mevarech Hashanim, que Hashem me dê parnassá, me dê sustento. Eu falo Mevarech Hashanim, que Hashem abençoa o ano de todo mundo. Porque o Yehudi tem que lembrar que ele faz parte de algo chamado Bnei Israel, não sou eu, somos nós. Pessoal, quando a gente faz tefilá esses dias, a gente tem que acordar um pouco mais. No Ashkivê, no que Sfaradim e Ashkenazim fazem em Arvit, eu quando vi isso não acreditei, contei para algumas pessoas, não acreditei, algo óbvio, mas nunca tinha percebido. Ashkivenu avinu le shalom. E a gente fala que Hashem nos afaste de quê? Oyev, inimigos, dever, lo além numa epidemia, e que a gente fala depois? Herev, uma espada. Quando que eu pensei, espada para mim era coisa de viking, de pirata. Situações que lo além a gente vive hoje em dia, espada, um árabe maluco entra em Israel e esfaqueia uma pessoa que a gente nunca viu, coitado, ele nunca viu. Quando a gente faz tefilá, Herev, o que tem a ver Herev comigo? Tem, porque são nossos irmãos, é um pedaço de cada um de nós que está lá. Outro dia, essa é mais uma diferença de Adam e quem não é Adam. Um casal me procurou e falou, olha, nós, Baruch Hashem, temos filhos, mas tem colegas nossos que estão casados há muito tempo, eles não têm filho. O senhor tem alguma ideia do que a gente pode falar para eles? Fora ser compreensível e sensível, que é muito importante. Falei, eu não tenho ideia nenhuma, eu posso falar para vocês o que a Gemara fala, isso que é a melhor coisa que a gente pode falar. O que a Gemara fala? Alguém que tem algum problema, qualquer problema, o que ele tem que fazer? Procura outra pessoa que tem o mesmo problema e reza por ele. Isso é Adam. E a Talmud diz, se você rezar por uma pessoa que tem o mesmo problema que Lo Aleno você tem, você vai ser respondido e Hashem vai responder ele depois. Você, diz o Talmud em Babakama, vai ser respondido primeiro. Qualquer pessoa que tem algum problema, reza por outro. O trabalho não é rezar, o trabalho é procurar outra pessoa que tem esse problema. Infelizmente a gente sabe que muitos têm. Procura alguém que tem o mesmo problema, descobre o nome dele e reza por ele. A Yeshua, a salvação vai chegar para você. Por quê? Porque você está mostrando que você faz parte de um povo. É um dedo, é uma mão, é um pé. Sim. Daí o interesse é teu. Você tá fazendo boa, espetacular. Essa pergunta é espetacular. Você está fazendo por interesse. Tem coisas na Torá que funcionam mesmo por interesse. É assim que funciona. Hashem falou, reza por outro, que isso vai trazer mesmo por interesse. Mitoch shelo lishma barishma. Através de a gente fazer uma mitzvah, mesmo por segundas intenções, a gente espera que a pessoa vai acabar se aproximando mais do conceito. Ainda assim, a Kadosh Baruch Hu responde para a pessoa. Muito bem, assim mesmo está escrito no Talmud. Procura alguém que tem o mesmo deficiência e reza por ele. Olha que interessante. O povo, em Parashat Beshelach, o povo Yehudi estava fugindo do Egito. A gente saiu por quantos dias do Egito? 3 dias.
No terceiro dia está escrito o que aconteceu. O faraó descobriu que a gente está fugindo, está no deserto. Só que ele viu que a gente estava andando em círculos. Então o que o faraó falou? É nós. Se eles estão andando em círculos, eles estão perdidos, agora é a nossa chance de recapturar nossos escravos que já estão 3 dias longe da gente. Está escrito no Pasuk, Vayomer Paró Libnei Israel. Paró falou para os Eudim o quê? O povo está perdido. E vamos o quê? Atrás deles no deserto. Mas para quem Paró falou Libnei? Sei, para os Eudim. Olhem como a gente lê a mesma Torá 1000 vezes e a gente não percebe, talvez. Como assim Libnei Israel? Meu querido, Bnei Israel que mereciam sair, já saíram do Egito. Já estão no deserto faz 3 dias. E os que não mereciam sair, o que aconteceu? Morreram na Macá, na praga de escuridão. Então, como o faraó falou para os Eudim e para o povo dele, vamos seguir os Eudim no deserto. Não tinha mais nenhum Eudim no Egito. Olhem que espetacular. Está escrito que ele falou para Datan e Aviram, aqueles 2 Eudim perversos que estavam no Egito. Quando está escrito Libnei Israel, se refere a Datan e Aviram. Aqueles Eudim que estavam sempre fustigando, brigando com o povo e falando mal da gente para todo mundo. Epa, pergunta um comentarista chamado Maril Bidisky, como assim? Todo mundo que era Araxá morreu. Datan e Aviram sobraram. Eles eram o exemplo maior de um perverso. Olhem que espetacular, pessoal. Ele diz o seguinte, tá certo, eles viram muitas coisas ruins, mas eles eram, a gente sabe que no Egito, durante todo o tempo que os Eudim estavam no Egito, o que acontecia? Tinham policiais e Eudim, que nem os alemães fizeram, o Sonderkommando, tinham policiais, os capos, é Sonderkommando também chamam, né? Que eles eram policiais no Egito, os próprios Eudim tinham que forçar outros Eudim a trabalharem. Datan e Aviram, eles eram o quê? Esses policiais. E eles apanhavam para os Eudim não apanharem. Nesse mérito, diz o Maril Bidiskin, apesar que eles eram mega rechaim, eles foram poupados e ficaram os únicos 2 Eudim, cultura geral, que sobraram no Egito, não sobrou mais ninguém. Por quê? Porque eles mostraram, essa me permitem a palavra, apesar que no português não soa bem, irmandade para com o povo Yehudi. E quem mostra que ele é parte do povo, ele cuida do povo, ele apanha pelo povo, diz ele, apesar que ele era Araxá, a Torá vem contar para a gente que essa pessoa, ela é poupada de Makat Roshech, eles foram os únicos 2 que sobraram lá. Rav Ovadia Yosef, Zichron Libraha, teve um filho que faleceu durante a vida dele. E veio, uma vez, durante um dos 7 dias de Shivá, de luto, um dos primeiros ministros, primeiro-ministro da época, consolar ele. Rav Ovadia Yosef falou, olha, eu queria te falar com todo respeito que eu choro pelo meu filho, porque é muito difícil o Loreno perder um filho em vida. Mas uma coisa mais difícil para mim do que isso é ver que tem Eudim que estão saindo do trilho e o governo não está ajudando a gente a participar. Uma coisa que mais me dói de Rav Ovadia Yosef, isso que é um Yehudi de verdade, no meio de Loreno perder um filho, me dói é quando tem centenas de milhares de Eudim aqui em Israel que não sabem falar a seguinte frase que é o nosso hino nacional: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso é um Yehudi. Isso é sentir pelo outro. Isso é o que a gente precisa. Cada vez mais falar sobre isso. E um passo adiante, o Talmud conta pra gente que havia um grupo de... O Talmud chama isso no Tratado de Brachot de Birionim. Birionim é aquelas pessoas que querem fazer pergunta, mas não estão nem aí para a resposta. E eles estavam incomodando muito o grande tzadik chamado Rav Meir, diz o Talmud para a gente. E aí, o Talmud conta para a gente que Rav Meir falou, eu vou começar a rezar para esses caras morrerem e saírem da minha vida, eu não aguento mais. Apesar que eles são Yehudim, eles estão atazanando minha vida. Veio Bruria, quem era Bruria? A esposa de Rav Meir. Bruria falou para Rav Meir, e uma mulher tem um sexto sentido, e falou isso para ele, está escrito no Teirim Itamu, Hataim Minares.
que os pecados sejam exterminados da terra, os pecados e não os pecadores. Então você, meu querido marido Rav Meir, faça tefilá para que eles façam tchuvá e não para que eles morram. Dito e feito, Rav Meir fez tefilá e está escrito que o quê? Que eles fizeram tchuvá. E daqui vem um legado gigante nos meus olhos, queria compartilhar com vocês para a gente. Tem pessoas que são diferentes da gente. Religiosamente, também. A pessoa tem que saber separar o ato da pessoa. Brura ensinou para Rav Meir, você reza para que a pessoa mude, não para a pessoa morrer, para que ele mude. Quando tem pessoas que são diferentes da gente, é uma avodat Hashem difícil, pessoal, muito mais do que fazer personal trainer, muito mais do que fazer halterofilismo e carregar 50 quilos, muito mais. Não gosto de fulano, não gosto de ciclana. Ele faz parte a tal grupo. Ashkenaz, Sfaradi, Hassid, aquelas molinhas do lado. Talvez eu esqueci alguém, me desculpam, tá bom? Quando eu falei os grupos aqui. Pessoal, o Shur de Jesus vai ensinar pra gente que é grave demais. Isso é uma coisa que na nossa época de Imota Mashiach, que é onde a gente está, isso é grave demais. Mas ele é diferente de mim. Bruna ensinou para Rav Meir, mesmo que eles atazaram tua vida, no caso que era lá, que não é Ashkenaz, Faradi ou Hassid, e daí que eles são diferentes de você? Reza para a pessoa. No caso não tem que rezar, porque ele pode ser diferente da gente. E não reza para a pessoa melhorar e não reza para ele morrer. Daí, saiba distanciar os atos da pessoa. Mas ele pensa diferente de mim. Baruch Hashem, se todo mundo pensasse que nem você, o mundo não ia ter cor. Se todo mundo andasse de camisa vermelha, amarela ou branca, o mundo ia ser chato. O legal, o arco-íris, é que ele é colorido. Atenção. Não, você tem razão. Não quis dizer o que vocês imaginaram, nem pensei nisso. Eu nem sei o que vocês pensaram. Olha que interessante. O que Miriam era de Moshe Rabbeinu? Irmã, isso é pouco. O que Miriam é de Moshe Rabbeinu? Ela salvou ele. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, quando via Miriam, falou, olha, se não fosse ela, eu talvez teria tido o mesmo fim de todos os outros. Miriam me salvou, me levou para o palácio, me cuidou. Eu não seria Moshe Rabbeinu, provavelmente, não estaria vivo. O que ela fez? O que Miriam fez? Miriam, num certo momento, fala para Haron o seguinte, Haron, eu sou profeta e você é profeta. Nós somos profetas. Você se separou da tua esposa? Haron fala não. Miriam fala, eu também não. Sério? Sim. Por que nosso irmão Moshe Rabbeinu se separou da esposa dele para receber profecia? Pergunta cabível. Moshe Rabbeinu teve que separar de Tzipporá para receber profecia. Eu, Miriam, não me separei do meu marido. E você, Aaron, não se separou da sua esposa. Por que, por conseguinte, Moshe Rabbeinu teve que se separar? Lembrem que Miriam não era irmã dele. Miriam era a pessoa que cuidou, e se não fosse ela, Moshe Rabbeinu não estaria vivo. Quando Hashem escuta isso, Hashem pega o apito, tira o cartão vermelho do bolso e fala, para! Desculpa. Sai do acampamento. Você vai ficar 7 dias longe de todo mundo. Longe, onde não tem nada. Mas por quê? O que Miriam falou de errado? Porque a gente lê isso todos os anos. Apesar que Miriam era uma grande tzadek, então o erro era minúsculo, mas a lição para a gente fica. Hashem está ensinando para a gente o seguinte. Como assim, qual a pergunta? O problema da pergunta é o seguinte pensamento. Já que eu não me separei e você, Aaron, não se separou, pourquoi Moshe Rabbeinu teve que se separar? Hashem falou, como assim, por quê? O que isso tem a ver com você? Ele não pode ser diferente de você? A gente lê isso no século XXI para a gente lembrar que tem pessoas que são diferentes da gente, eles têm espaço no mundo para viver igual que a gente tem. E no caso, o que Hashem falou? Moshe Rabbeinu tinha que separar. Por quê? Porque ele era diferente. Ele recebia nevoar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto que você, Miriam, e você, Aaron, só quando estavam dormindo. A gente tem que cogitar a probabilidade que tem pessoas diferentes da gente. A gente tem que saber aceitar isso.
E o que me cutucou a falar esse shiur foi o seguinte. Outro dia, por causa dessas facadas que tiveram e outros incidentes, eu achei necessário falar um pouquinho para um grupo de pessoas que eu dou shiur sobre Mota Mashiach. O que vai acontecer um pouquinho, que a gente sabe, pouca coisa que a gente sabe. Trouxe para eles alguns fatos, baseados em Chachamim, e um dos fatos é o que Rambam diz para a gente. O Rambam tem algumas cartas, fora os livros de Halachá que ele tem, chamado Igeret HaTeiman. Rambam escreve a seguinte frase, eu copio e falo para vocês o que eu falei para eles. Da, Shelot da amidato kodem eyoto, ad sheomar alav sheu ben ploni u mimishpachat ploni. Diz o Rambam categoricamente, Mashiach ninguém sabe quem é. Nem ele sabe quem ele é. Diz o Rambam. Até que a Kadosh Baruch Hu se revele para ele e fale, eu sou Mashiach. Se alguém falar, eu sou Mashiach, esse é o maior sinal do mundo que ele não é Mashiach, é todo mundo menos ele. Por quê? Diz o Rambam no Igeret HaTeiman, da, Shelot da midato, kodem eyoto. Você nunca vai saber quem é Mashiach. Ad sheomar alav sheu ben ploni u mishpachat ploni. Eu sou tal pessoa, e Hashem vai se revelar e falar para ele também. Falei isso, uma pessoa ficou assim, eu falei, Habib, que você está encucado? Falou, Rabino, o senhor falou muitas coisas, tal. Algumas são novidades, outras não. Tá ótimo. Mas uma coisa não dá para entender. Eu falei, o quê? Quer dizer que vai ter um Mashiach para todo mundo? Falei, sim, assim está escrito no Rambam, está escrito em alguns lugares. Sério? Mas e os Ashkenazim vão ter o mesmo? E os Faradim também? E os Hassidim também? E quando ele for dar shiur, ele vai falar oi vai, kifak ou ulala? Boa pergunta. Falou, tudo que você me falou, eu engulo. Uma coisa é impossível, que vai ter um Mashiach para o povo inteiro. Isso é impossível. Foi isso que me cutucou a falar o shiur. Se a gente tem uma frase dessa na nossa cabeça, pessoal, isso é um crime. Tem que ter alguém que todo mundo vai escutar, porque Hashem vai achar que essa pessoa ela é capaz, mas porque nós somos um povo. Temos que ser diferentes, mas precisamos aceitar as diferenças. Um para todos, sim. Não pode ser que uma criança ou um adulto, quando ele é Sfaradi, ele vê um Sefer Torah Ashkenazi, ele olha torto para o Sefer Torah. Não pode ser, coisa que acontece infelizmente, que um Sfaradi, quando vê um Sefer Torah Ashkenazi, ou um Ashkenazi, quando vê um Sefer Torah Sfaradi, porque tem a diferença na cobertura, fala, onde nós estamos? Eu preciso ler o meu Sefer Torah? Claro, se você tem um minhag, não muda. Mas o do outro é ridículo. É inconcebível isso, e por isso que é o shiur de hoje. Adam, atem kruim Adam. E essa é a nossa peculiaridade, que nós somos um povo só. Nós temos que saber conviver com pessoas diferentes de cada um de nós. Tem que. Mas como isso é difícil mesmo. Se alguém aqui está achando que é fácil, é porque ele não entendeu o shiur. Vai ter que escutar depois de novo, porque é difícil mesmo. E mesmo que ele tenha uma linha, vou falar para Baruch Hashem, nós que somos religiosos, religiosa é diferente de mim. Seja em referência ao Estado de Israel, seja sionista, seja acionista, seja o sidur que ele usa, seja a música no Kadish que ele canta. Estou falando exemplos porque eu sei que eles são muito relevantes. Nós temos que saber que o quê? O meu costume eu não vou mudar, porque Deus me livre. Mishnah Berurah atrás, que tem 12 portões no céu, um para cada tribo. E quem reza Ashkenazi é proibido rezar Sfaradi. E quem reza Sfaradi é proibido rezar Ashkenazi e daí por diante. Mas eu preciso saber aceitar o outro. Como é que é possível que alguém vai na sinagoga, que não é o costume dele, e ele zomba da sinagoga? Então não entra na sinagoga. Está indo se aproveitar do minyan e ainda ridiculariza o minyan? Algo para a gente pensar. Qual a primeira impressão que a gente tem de um Yehudi com Peot? Isso tem que mudar. Porque não é todo um Yehudi que é assim. Porque uma vez sentei do lado, no avião, de uma pessoa que era diferente, ele era Ashkenazi, eu sou Sfaradi, ele é Sfaradi, eu sou Ashkenazi, ele é Hassid, eu não sou Hassid, e ele começou a dormir,
e o avião inteiro parecia que era o travesseiro dele. Ou aquele que fez contrabando na barba. Ou aquele que não pagou imposto. Tem um. Você tem razão. Quer dizer que todo mundo é assim porque você viu uma pessoa assim? A gente não consegue tolerar alguém que é diferente da kippah, da nossa cor? Não muda, porque é proibido. Mas aceita pessoas diferentes. Geralmente, a gente tem um olho crítico. E o Hafetz Haim conta um segredo mega para a gente. Olha o que ele fala, que curioso. O Hafetz Haim fala para a gente algo interessantíssimo. Diz o Hafetz Haim, Leatid Lavó, depois de 120 anos bem vividos, ninguém vai perguntar para a gente que sidur você usava. Se era branco, amarelo, verde, a capa do sidur. Apesar que, volto a dizer, é proibido, de acordo com a Halachá, a pessoa mudar os costumes dele. Nasceu os Faradi, 120 anos, Faradi até o fim. Nasceu Ashkenazi até o fim, Hassid até o fim. De acordo com a Halachá, é proibido mudar os minhagim. Inclusive tem uma pergunta na Halachá, uma pessoa que faz tchuvá, que costume ele tem que pegar? Porque não pode ficar mudando de costumes. Hafetz Haim pergunta o seguinte, o que vai acontecer depois de 120 anos bem vividos? O que Hashem vai perguntar para a pessoa? Hashem vai perguntar para a pessoa se ele usava garter ou se ele não usava, se ele usava chapéu assim, um assado. Hoje em dia tem 1000 tipos de chapéu, de capota, de não sei o que lá, cada um continua com o minhag dele, com o costume dele. O Hafetz Haim diz, Leatid Lavó, vou perguntar para a pessoa o seguinte, Hashem vai pegar um Sefer Torah, não perguntem se acho que nos dias Faradi, que já não faz mais diferença, e vai perguntar para a gente o seguinte, que anta mashekatuv kan, você cumpriu o que está escrito aqui ou não? Essa é a única pergunta que Kadosh Baruch Hu vai fazer para a gente. Por conseguinte, porque muito bem, diz o Mishnah Brurah, em nome de livros anteriores e muito importantes, pesos pesados, que tem 12, como a gente mencionou atrás, tem 12 portões no Shammai. Cada tribo está vinculado, cada pessoa está vinculado com o minhag dele, e Hashem falou, o mais bonito do mundo, não posso mais falar com íris, é que ele é muito diferente. Eu gosto do mundo assim. Você vai fazer bolo de chocolate. Se você colocar só cacau da Bélgica, vai ficar uma caca o bolo. Não, mas se não muda nada, por que uma pessoa não pode mudar? Porque a Kadosh Baruch Hu fez boa. Por que a pessoa não pode mudar? Porque Hashem viu na Neshama dele quando ele nasceu assim para nascer em tal família, que essa Neshama precisava estar em tal família porque são coisas superiores. Mas o importante é a gente lembrar que cada pessoa não pode mudar, que é importante isso, mas saber aceitar os outros. Olhem, a maior prova disso, olhem que espetacular, é o seguinte, vocês já viram, se não vocês procurem depois no novo Google, o primeiro grande ciúme, teve muito ciúme na história do povo, teve algumas dezenas, desde que o Daf Yomi foi instituído, mas o primeiro grande ciúme foi no Madison Square Garden. Vocês procurem depois, eu procurei no New York Times, 29 de setembro de 1997. No New York Times teve uma matéria, e lá tem uma frase curiosa, ele fala, estádio se transforma numa grande sinagoga. Uma das pessoas que estava presente lá, entravam menos de 20 mil pessoas, chamado Rav Moshe Sher, presidente da Agudat Israel, bateu na mesa e falou o seguinte, aqui vai ter um minyan só para todo mundo. 19 mil pessoas. Mas isso é peanuts ainda. Porque faz pouco tempo atrás, tem um estádio nos Estados Unidos chamado MetLife Stadium. Capacidade de 82.566 pessoas. Lotado, bombando, borbulhando, transbordando no Siyum HaShas do ano de 2012. E procurem depois, eu tenho uma foto de Eudim de todas as cores e sabores. Juntos, num único minyan de Arvit. Juntos, Shema Israel. Shmo Israel. Shema Israel, o que for. Um minyan com 83 mil pessoas, meus queridos, juntos. Atem Kruim Adam. Isso é a Geulah. Um minyan, um Kriyat Shema. Eu consigo sentar do lado dele, é de chorar, de se emocionar, depois vocês procurem isso, de ver o barulho. Não o Laleno gritando gol, vai Corinthians. Agora não precisa mais de vai Corinthians já foi, né? Mas 83 mil pessoas gritando Kriyat Shema. Por que a Kadosh Baruch Hu criou esse estádio? Para jogar beisebol? Não, para fazer o Siyum HaShas. Isso é a Geulah. E por isso,
que o Lashon HaKodesh, a gente falou que hebraico é muito mais do que hebraico, Lashon HaKodesh é o seguinte, a gente perguntou no começo do shiur, essa pergunta que eu tive durante alguns anos, nunca tinha resposta até o shiur de hoje. Poxa vida, Moshe Rabbeinu falou, agora eu entendi porque o nosso povo vai ser escravizado no Egito. Agora eu entendi porque ele ficou no Egito. Agora eu entendi porque de tantas coisas desagradáveis que acontecem com o nosso povo. Por que, disse Rashi, Lashon Hara. A gente mencionou no começo. Aí a nossa pergunta foi qual? Os outros povos não falam Lashon Hara? Isso não responde à pergunta. Tem um Rav chamado Rav Shlomo Ganzfried. Já ouviram falar nele? Ele fez o Kitzur Shulchan Aruch e fez mais uma obra que as pessoas desconhecem muitas vezes, um livro sobre o Chumash chamado Apirion. E lá ele traz essa pergunta. Poxa vida, Lashon Hara que fez a gente ficar encurralado no Egito? E outras perseguições, infelizmente, que a gente teve? Mas outros povos também falam Lashon Hara. Então não responde a pergunta. Diz ele o seguinte, você não entendeu nada. Am Israel só é chamado Am Israel porque eles são chamados de quê também? Adam. Adam quer dizer uma coisa indivisível. O que o Lashon Hara faz? Divide as pessoas, divide a comunidade, faz brigas. Por isso que para vocês, Yehudim, Lashon Hara é inconcebível. Aos outros falam mais, pode ser que falam, mas o calcanhar de Aquiles do nosso povo, o que é Lashon Hara? Por quê? Porque nós temos como vitamina, acima de tudo, é ser um povo só. Por isso que para a gente Lashon Hara é tão grave. Por quê? Porque Lashon Hara separa e a Metziut, a identidade do nosso povo, a realidade do nosso povo, é ser junto. Que bomba! Isso explica, na nossa fase final do Shiur, porque o segundo Beit HaMikdash, a gente conhece melhor do que todo mundo, mas vocês já pensaram sobre isso, foi destruído por quê nosso segundo templo? Sinat Chinam, ódio gratuito. O primeiro templo foi destruído por quê? 3 pecados capitais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém vê o outro matando, tem 2 testemunhos, ele vai na corte. O que acontece com quem assassinou? Ele é morto. São dos pecados capitais. Então, make sense, faz sentido que o primeiro Beit HaMikdash seja destruído por isso. Agora, olha quem pergunta a bomba. Sinat Chinam, ódio gratuito. Na época que havia uma corte e havia Beit HaMikdash, eu vi um Yehudi detestando o outro. Eu vi pelas ações dele. E eu levo ele na corte. Qual o castigo que ele ganha? Tenho 2 testemunhos. Ele vai na corte. Qual o castigo que ele ganha? Nada. Sério? Ele não ganha nenhum castigo? Não. E por que o Beit HaMikdash foi destruído por isso então? Qual a lógica? O shiur de hoje. A lógica é o shiur de hoje. Já que Bnei Israel tem que ser uma entidade, e Sinat Chinam quer dizer ódio gratuito, eu me disperso, me separo de você, não é pelo castigo, é porque isso é contra Bnei Israel. É que nem ir num casamento de maiô. É um crime? Não, mas não tem nada a ver, não se vai por enquanto, né? Daqui a pouco vai mudar a moda. Já está quase chegando lá. Num casamento não se vai de maiô, por enquanto. Então... já tem casamento de maiô na praia? Desculpa, eu tô... Tá bom. Então, o casamento na cidade, também ele tem que se atualizar sempre. Não se vai de maiô. Porque não combina. Sinat Chinam não é pela verá. É porque isso é a antítese de Bnei Israel. Mesmo que não tem Malkot, não tem nada, a pessoa não é castigada por isso quando tinha Beit HaMikdash, porque isso é contra. E com isso a gente termina, olhem que bomba. O Kli Yakar, que é um comentarista no Chumash, tem uma outra obra chamada Olelot Efraim. Ele traz algo para a gente terminar com sabor de ouro. Ele fala o seguinte: por que os Yehudim foram libertados no Egito? Do Egito? Por que os Yehudim foram libertados do Egito? Em qual mérito? Esqueceram? Vou lembrar vocês, se não já lembravam. Está escrito, Lo shinu et... Não mudaram 3 coisas. Uma delas, que eles não mudaram o quê? Shemam, o nome deles. Como a gente entende isso? O que a gente entende não mudaram os nomes? Não foi o nome hebraico. Yosef não virou José. Não é isso? Reuven não virou Ricardo. Não é assim? Sempre entendi assim, até alguns dias atrás, quando estava preparando o shiur. O Kli Yakar diz no livro dele, chamado Olelot Efraim, está errado.
Lo shinu et shemam, não mudaram o nome deles, não quer dizer isso. Quer dizer que no Egito, eles não mudaram o nome deles. Qual o nome deles a gente mencionou no estudo de hoje? Adam. Quando entraram no Egito, falaram Lashon Hara. Moshe Rabbeinu falou, por isso eles foram castigados. Mas durante o tempo eles consertaram essa amidá e não mudaram o nome, mantiveram o nome, não o nome no RG, mantiveram o título de Bnei Israel chamado Adam. Por isso que eles foram salvos. Eles foram de Ish, Anashim, para Adam, que não tem plural. Porque olhem que interessante, meus queridos, a gente está no fim dos dias. Hafez Haim falou isso, Rav Chaim Kanievski, que não é uma pessoa de falar sobre isso, falou que o Mashiach não está na esquina, a sombra dele já chegou. Ou todo mundo vai ter a Geulah, ou ninguém vai ter a Geulah. A Geulah não vai chegar para uma sinagoga ou para um grupo antes do outro. Ou todo mundo terá redenção, ou ninguém, porque nós somos um grupo só. Isso aí é uma coisa inclusiva para todo o Bnei Israel. Só para terminar com uma alahá, para a gente ver como nós somos um povo. Se eu tenho uma mercadoria que eu preciso comprar, essa é a alahá no Shulchan Aruch, e tem um Yehudi que vende isso, e tem um não Yehudi que vende. E é o mesmo preço. Está escrito que eu tenho um riuv, uma obrigação de comprar de um Yehudi. Tem um Yehudi que vende uma mercadoria, e um não Yehudi que vende pelo mesmo preço. Eu sou obrigado de comprar do Yehudi. Mas o cara já tem 3 casas de fim de semana, não interessa. Sou obrigado de comprar dele. Porém, se o outro vende um pouquinho mais caro, aí está escrito, poxa vida, se você, Baruch Hashem, já chegou no estágio que alguns centavos não vai mudar muito, então está escrito que é uma mitzvah você comprar dele, já não é um riuv, não é uma obrigação. Mas quando é o mesmo preço, você é obrigado a comprar dele. Por quê? Porque o nosso shiur não é algo filosófico somente, algo de pensar que é importante, mas é algo prático também. Atem kurim Adam, nós somos chamados de Adam. Que Bezat Hashem, quando a gente descer daqui do shiur de hoje, a gente for na sinagoga amanhã, a gente for num bar mitzvah, de um pidyon ben, num casamento, e sentar alguém diferente da gente do nosso lado, em vez de olhar com aquele olhar 43, assim, bem inclinado, falar, tá bom, ele é diferente de mim, eu não preciso mudar, ele não precisa mudar. Eu sei aceitar pessoas diferentes de mim. Porque vai lá saber com quem seu filho ou sua filha vão casar. Então, para ser um bom genro, uma boa sogra, uma boa nora, também, para Geulah, ela vai vir para todo mundo, saiba aceitar pessoas diferentes da gente. Que Bezat Hashem, a gente possa ver as pessoas diferentes, entender que pessoas têm o direito de ser diferente da gente, e que aí sim, a Kadosh Baruch Hu fala, já que vocês são Adam, chega de tzarot, chega de sofrimento para o povo, que a Kadosh Baruch Hu traga a Geulah para todo o nosso povo, Meherab Ameno, Amém, que